Valendo. A gente Três, estava dois, um. falando de como a gente está acelerada hoje. A gente está gravando esse vídeo, não sei que dia ele vai subir aqui, mas a gente está gravando no dia 19/3, uma quarta-feira. Você lembra como foi esse dia para você? Porque para a gente está maluco, só para deixar devidamente registrado aqui. Aham. Eu não vou nem começar a falar o porquê, porque senão a gente vai mudar totalmente o foco aqui do vídeo. E eu vou começar a falar só o porquê que eu tô acelerada, mas enfim. Registra aí, o que você estava fazendo? O que você Quarta-feira. estava fazendo? Quarta-feira, dia 19/3 à tarde, que a gente está gravando à tarde. Para começar a sair da nossa desaceleração, eu vou já dar play aqui num vídeo de Rubem Alves de 1 minutinho e a gente proseia sobre isso. Metáfora que é meio Proseia obscena. sobre isso, Quando é eu vou ótimo. falar sobre a inteligência, eu digo o seguinte: a inteligência, para se entender a inteligência, há de se entender como é que funciona o pênis. O pênis é um órgão flácido, deprimido, está sempre olhando para o chão, querendo fazer nada. Mas, se for provocado, ele sofre transformações hidráulicas extraordinárias, assume a forma de um foguete intercontinental, dispara com fogos artifícios e é capaz de criar beleza e criar prazer. A inteligência é um órgão flácido, preguiçoso, não quer fazer nada, mas, se for provocado, essa provocação, isso aqui é o início da educação, você tem que provocar. E o professor, frequentemente, deve deixar. Aqui, eu acho que essa mensagem, né? Eu lembro que, para mim, sempre continua sendo, desde que eu ouvi uma definição de inteligência, numa palestra da faculdade de primeiro ano, aquela palestra que os alunos organizam, foi. Perguntaram para um palestrante fodão, lá, cheio de conhecimento e tal, o que era inteligência. E ele respondeu: inteligência é movimento. Cara, desde então, aquilo virou a minha verdade absoluta. O que é inteligência? Inteligência é você se movimentar. Ah, mas eu errei, mas a gente está gravando aqui, a câmera não é boa. Inteligência é movimento. Você está fazendo, você está saindo do lugar comum. E acho que a gente quis trazer uma sequência de 3 vídeos, depois a gente vai dar play em 2, porque Rubem Alves é um educador incrível, um dos grandes nomes aí da educação do país, e é um cara que é isso, compara a inteligência apenas. Ele consegue pensar de formas diferentes, né? Então, acho que a importância de você pensar diferente do seu grupo, do que você ouviu a vida toda. Exatamente. E não querer entrar numa caixinha, né? A gente tem esse negócio de querer entrar numa caixinha, de querer fazer parte, é óbvio, né? Faz a questão ali da pirâmide de Maslow, né? Necessidade humana, necessidade básica, fazer parte de um grupo. Mas você fazer parte de um grupo não significa que você precisa pensar exatamente, você não precisa ser aquele grupo, né? Não é todo mundo a mesma coisinha. Pode ser indivíduos diferentes, que pensam diferentes, que têm manias, costumes, desejos, vontades, gostos ou desgostos diferentes, e fazer parte do mesmo grupo, não tem problema nenhum. Mas eu vou confessar aqui que eu nunca tinha sido provocada a pensar o que é inteligência, assim, eu nunca tinha participado de um grupo da escola que me fizesse pensar dessa forma. E tão pouco que inteligência é um pênis, né? Ela precisa ser estimulada, estimulada, né? ela Faz precisa todo ser sentido. Porque se a gente fica numa. E assim, e aí na questão de inteligência e movimento, né? Se a gente fica fazendo sempre a mesma coisa, claro que rotina é importante, disciplina é importante, mas se a gente não acha espaço para ver um vídeo diferente, ouvir uma música diferente, conversar com uma pessoa diferente, você tende a não evoluir na vida, você tende a não fazer ser alguma coisa estimulado. diferente. Fazer Sim. alguma coisa diferente. Vai comer alguma coisa diferente, sabe? Tipo, tem aquele. É um trecho de um livro que eu li, acho que eu já fiz até um vídeo para a Nação Correria, tá lá no nosso Instagram, se eu não me engano. Que é as pessoas que não fazem nada diferente e as outras que vão repetindo o padrão. Por exemplo, uma família. Era Natal e uma mãe estava. Uma família, né? Estava uma mulher que tem sua família, estava fazendo o peruzinho do Natal ali, o peru, pênis. Estava ali fazendo o peruzinho do Natal e ela cortou os pés do peru. E o marido dela perguntou: nossa, mas por que tu tá fazendo isso, né? Tem colágeno, tem as partes boas aqui, tem gordura e tudo mais. Ela, porque minha mãe fazia isso. Aí logo depois era Natal, a mãe dela chegou para comemorar com eles. Por que tu faz isso?
porque a minha mãe fazia isso, ou seja, a avó da mulher, né? Então vamos ligar para a avó para saber por que a avó fazia isso. E aí ligou para a avó da mulher para saber, avó, por que tu corta o pé do peru? Aí ela, porque o meu forno era pequeno, não cabia. Então, às vezes você faz tantas coisas iguais e você nem se pergunta o que você está fazendo, você só vai repetindo o padrão. A neta, né, da mulher já tinha um forno top de linha, não precisava ficar cortando pé, cabia os pezinhos ali. Então, pelo menos se você quer continuar na sua vida fazendo tudo igual, tá tudo certo, o seu problema é uma escolha sua. Não aqui a gente tá tudo certo não, tá tudo certo não, a gente tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa diferente, mas aí a gente fala sobre responsabilidade, né? A gente tá aqui trazendo um ponto de vista de um professor muito bom, e aí se você quiser continuar, tudo bem, a questão é tua, o problema é teu. É que a gente trabalha com autorresponsabilidade, todo mundo adulto. Mas já esqueci que eu tava falando da autorresponsabilidade. E você estava falando negócio da perninha do peru. Eu lembrei. Fala. Não, nisso de pensar, de seguir igual, é uma história recente com a questão do Ainda Estou Aqui, que a Fernanda Torres, né? A gente estava o Brasil inteiro aí na torcida. É maravilhoso, assista, muito eu não bom. Assisti. Realmente maravilhoso. E aí todo mundo na torcida para que ela ganhasse e tal. E aí ganhou uma menina novinha aí de 25 anos, a Nora. E aí todo mundo abraçou a narrativa mais fácil, que é é claro que não iam dar para uma mulher mais velha. A que tinha mais chance de ganhar ali era, esqueci o nome, mas a Demi Moore, que fez o filme A Substância e tal, era mais cotada para ganhar, já tinha ganhado um outro prêmio ali de melhor atriz, mas não ganhou essa menina de 25 anos. E aí, brasileira adotou, claro que não iam dar para mais velha, que só iam dar para novinha, não sei o quê. E todo mundo nessa maré. Eu tendo a concordar que, tipo assim, gente, é um prêmio americano, eles não vão dar para um brasileiro, eles vão só dar, tipo assim, foi aquela unanimidade absoluta e as outras gaguejaram no cinema, entendeu? Eu também tinha essa visão. Mas aí um crítico veio e falou assim, gente, parem de falar tipo, não ganha nunca a pessoa mais velha. Ele começou a pegou os últimos 25 anos do Oscar de melhor atriz e trouxe, olha, ganham tantas pessoas com tantas idades que... Eu sei que a gente está com muita raiva, mas assim, não entra num discurso que é verídico, entendeu? Pô, chata, vamos torcendo, não ganhou, que pena, tem algumas questões, mas assim, não fica nesse tipo de... E as pessoas, não, olha aqui, é prova, porque a menina que ganhou não sei que ano também estava com vestido rosa, então ele sabia. Eu queria ter esse tempo e essa disposição e essa criatividade da galera da internet que usa e aquela coisa, né? A sua paranoia. Tudo que você quiser justificar, você vai achar um artigo, alguma coisa para justificar, né? E as pessoas justificando. E aí esse cara trouxe, cara falou assim: olha aqui, essa narrativa não existe. Eu sei que a gente quer muito justificar e xingar os americanos, a gente pode continuar xingando eles, tudo bem, mas nesse ponto aqui não tem nada a ver o que a gente está xingando, entendeu? Então, essa importância de questionar, de fazer alguma coisa diferente, de tal qual o Rubem Alves aqui falou, permita-se ser estimulado de alguma forma, né? Exato. Então, acho legal. O que te estimula, né, na real? Manda aqui pra gente. Que coisa diferente que você nem imaginava, de repente fez e falou, nossa, é legal, aprendi depois disso, sabe? Fui uma pessoa melhor depois disso. Tem outro vídeo que eu curti dele, maravilhoso, vou colocar aqui. Compartilhar, para a gente ver. Coisa simples para você. A vida é uma causa perdida? Ela é perdida no sentido de que a gente vai morrer. Mas até lá, ela é um desafio, é uma aventura. E ela está cheia de uma coisa maravilhosa. O Guimarães Rosa definiu essa coisa, que se chama alegria. Ele disse, alegria só em raros momentos de distração. E a alegria, a gente precisa prestar atenção, porque ela vem. E você sabe, a alegria nunca vem em coisas grandes. Eu tive muitos momentos grandes na minha vida, de formaturas, de medalhas, esse negócio. Não tenho a menor memória de felicidade desses momentos, mas eu tenho felicidade de lembrar. A felicidade é uma ideia velha? O quê? A felicidade é uma ideia velha? Não é problema de ser ideia velha. Felicidade é muito grande, não existe felicidade. O que existe são momentos de alegria. O Bertolt Brecht
estava muito deprimido, que ele estava sendo perseguido. Então ele fez um poeminha, que eu não sei de cor, que eu invento toda vez. Um poeminha para dizer as coisas boas da vida. Ele usou felicidades. Não existe felicidades, mas ele pôs felicidades. Felicidade. De manhã, na modorra debaixo das cobertas, o quentinho do cobertor. Fazer xixi. Que coisa mais feliz do que fazer xixi? Quando você está com vontade de fazer xixi, você não quer saber de sexo, você não quer saber de coisa nenhuma. A vida fica bela. A vida fica bela. Tomar um banho quente. Me lembro daquele filme A Cidade dos Anjos, que os anjos eram imortais, mas eles não podiam sentir o que nós, seres humanos, sentimos. Mas um deles ficou com inveja dos humanos e resolveu trocar a imortalidade para sentir aquilo. Ele não entendia o que havia com os humanos, o prazer. Ele queria sentir o prazer. Depois que ele se tornou humano e perdeu a imortalidade, a primeira cena é ele debaixo de um chuveiro quente, tomando aquele banho. Que felicidade fantástica. A gente não presta atenção nisso. Eu valorizo muito o banho quente. Mais uma vez, né? Uma coisa diferente. Assim, a gente acha que não, eu vou ser feliz quando eu atingir aquele cargo, ou quando eu ganhar aquele dinheiro, ou qualquer coisa muito grandiosa. E, na verdade, o que você lembra no dia a dia? Quais são os momentos que te faz feliz? Aquele dia que você gargalhou com um amigo, um xixi de ar. Não, mas eu não tive nada. Cara, você ficou apertado, você pode fazer xixi, não precisa esperar chegar, sabe, em algum lugar, tem fácil acesso para fazer o xixi a hora que dá vontade. Eu acho que se a gente começa a ver essas felicidades no plural, essas pequenas alegrias, a gente avança muito na nossa inteligência emocional e fortalece muito, né, a nossa inteligência emocional para quando um grande conflito acontecer. Sim, tem até a questão da vibracional, né? Aqui não é papo de bicho grilo nem nada disso, assim, é bem real. Você vibra muito na dor, no medo, na angústia, no desejo de ser e não consegue, então tem a frustração ali. Se você vibra muito nesse negócio, você meio que perde a capacidade de enxergar as pequenas alegrias da vida adulta, né? Como diz o Emicida. Então, sim, você precisa estar muito atento e nos pequeniníssimos detalhes mesmo, assim, não precisa sair da sua casa, é um banho quente, é um xixi, uma bexiga aliviada, é uma comida gostosinha. A minha comida favorita da vida, pode me julgar, gente, é o feijão fresco. Eu amo feijão fresco. Maravilhoso. Muito prazer comer no feijão fresco. Quando ele acaba de ser a panela de pressão, eu como, assim, várias pessoas, meu companheiro me falou, eu vou filmar você comendo feijão, porque é muito prazeroso ver isso acontecendo. E eu identifiquei isso, as pessoas identificam a minha volta por conta das minhas expressões todas, mas eu identifiquei isso, então eu dou muito valor para as pequenas alegrias da vida adulta, né? É você estar atento no negócio, porque se você for só atrás do fluxo mesmo, do capitalismo, do trabalho, disso, de ter, do conquistar, da máquina que faz o dinheiro, você vai cair doente numa cama e eu te dou 2 anos para isso no máximo. É isso aí. E para fechar, o meu vídeo favorito, deixa eu ver aqui, compartilhar esta guia, eu amo esse vídeo. Ops, não, esse aqui não, esse aqui. Eu tenho um grilo sério com gente de convento, porque toda a nossa tradição espiritual ocidental é baseada no sofrimento. Deus se deleita quando vê os homens sofrendo. E é por isso que as pessoas religiosas, quando elas vão fazer promessas, o que elas prometem a Deus? Poderiam prometer, Senhor, se me concederes essa bênção, eu prometo que todos os dias às 6 horas da tarde eu vou lhe ler um poema de Fernando Pessoa. Ninguém oferece coisa boa para Deus. Oferece o quê? Subir 400 degraus de joelho. A ideia é que Deus é sádico, ele fica feliz quando a gente sofre. Isso é uma coisa tão horrível, porque dizem as Escrituras Sagradas que Deus criou um jardim de delícias. Ai, gente, não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso a gente pensar que o Deus que nos protege não é carrasco, não é sádico. Ele realmente vai ficar mais feliz se você ler um poema, se você dançar uma música no fim de tarde ou no início da manhã. A vida não é muito mais bonita. Aqui não quero discutir, né, religião, qual que é a sua religião.
Mas dessa coisa de questionar modelos e parâmetros, como você se... Porque tem uma frase que eu gosto muito de um antigo gestor meu, que é: a forma como você treina é como você joga. Então, se você imagina que a nossa grande proteção divina dessa vida seja a carinha que é penitências nossa, provavelmente você vai repetir isso nas relações que você tem. Numa relação de trabalho, você vai achar que aquilo tende a olhar aquilo como uma penitência. Numa relação a dois, você vai olhar aquilo como uma penitência. Então, eu acho que esse react, comece a olhar se precisa ser tudo tão pesado ou se você não pode encantar Deus e o que está ao seu redor com um poema, ou como Grey's Anatomy. Eu adoro misturar todos os elementos. Tem um episódio de Grey's Anatomy com a Young e com a Grey, que elas resolvem tudo, um caos, dançando qualquer música por 30 segundos. Tá aí outra coisa que eu adotei para minha vida. Quando tá um caos, eu falo: vou dançar por 30 segundos, nem que seja no banheiro da firma, entendeu? Eu já dancei por 30 segundos. Boa, essa questão, eu já tinha ouvido esse trecho aí, né, sobre Deus ser carrasco, das pessoas acharem que eu te dou, se você me der isso, eu te pago com uma penitência muito grande, eu paro de comer chocolate por um ano, eu paro de fazer, e é uma coisa que você gosta muito, então por que você acha mesmo que Deus vai querer que você pare de fazer uma coisa que te deixa feliz, sabe, não faz o menor sentido. E tem também, enfim, eu poderia falar vários outros exemplos aqui e aprofundar muito nesse estudo, porque eu também sou formada em desenvolvimento humano, né? Então tem várias coisas que a gente pega o primeiro grande livro sagrado, né? Que para além que tem os Vedas, né? Então, a galera que foi encontrada lá dos antigos povos da Índia, mas estamos falando também da Bíblia. E tem várias análises sobre isso que faz a gente pensar mesmo do tipo, se a nossa referência maior, né, de poder maior, poder do universo, criador do céu e da terra, né, é esse cara que precisa do meu sofrimento para me fazer alguma coisa, para me estender uma mão aqui. Imagina o meu chefe, cara. Imagina, tipo, sei lá, as galera daqui que não é tão sagrada quanto. Mas isso aí é para outro assunto, para outro vídeo. Talvez a gente faça um vídeo sobre esse assunto aqui, que faz muito sentido, porque envolve muita inteligência emocional. Você precisa se perguntar. Eu acho que envolve muito mais inteligência do que inteligência emocional. Mas é interessante, é super interessante. Concordo 1000%. E eu vou trazer, me cobrem, hein? Promessa. Vou trazer um vídeo desse, falando aqui sobre a inteligência dos divinos. Boa. E esse é o react aqui de hoje. Leia um poema no seu fim de tarde. Se você nem sabe o que é o poema, talvez você nunca tenha lido um poema, conecta com o primeiro vídeo que a gente falou de fazer algo diferente. Encontre graça e beleza em poema. Ouça uma música que você gosta, que faz tempo que você não ouve. Tem formas bonitas de dançar com a vida e você não precisa ser duro, rígido e super disciplinado em todas elas. Exato, tenta de alguma forma, assim, é um pé no chão, sabe? Beleza, que se você morar em São Paulo, talvez vai ser o pé no piso, mas tenta fazer alguma coisa diferente, assim, que não seja tela. Vou fazer um negócio diferente que eu gosto muito, que eu vou jogar Counter-Strike. Não é isso que a gente tá falando. Não. Sai da tela, faz alguma coisa você e você mesmo, sabe? E aí, 30 segundinhos. Se você falar que, não deu porque eu não sei, 30 segundos, cara, não tem grandes Olha coisas que você pode fazer né? em 30 segundos. Há quanto tempo? Esses dias estava uma lua tão bonita, fiquei um tempão olhando assim na janela. Meu marido falou: o que você está fazendo? Eu falei: olhando o céu. Há quanto tempo talvez você não tenha parado? Porque quando eu era adolescente, eu adorava ficar deitado olhando as estrelas. E hoje eu olho muito pouco. Então, assim, há quanto tempo você não olha as estrelas, assim, sabe? Tem Ontem eu tomei um baita banho de chuva. Eu falei, velho, por que eu tava correndo da chuva esse tempo todo? Por que a gente corre da chuva, né? Criança corre para a chuva. Criança corre para a chuva. Adulto corre da chuva. Eu lembro quando eu era criança. A história é muito boa. Começava a chover, minha mãe, fecha as portas, que amanhecesse correndo. Eu amava tomar banho. Amava tomar banho de chuva. E aí, depois de adulto, a gente corre da chuva. Por quê? Exato. Toma um banho de chuva, leia um poema. Esse é mais um react aqui do nosso canal, que somos novas. Disseram, né, que quando o canal é novo, ou quando, independente da idade do canal, quando você faz algum vídeo, você precisa fazer alguns pedidos para as pessoas, mas você tem que pedir no começo, porque depois você pode esquecer, enfim. Não me julgue, estou pedindo agora no final. Na próxima, talvez eu lembre de pedir no começo.
se inscreve aqui. Se você estudou em escola pública, isso daqui é feito exatamente para você, exclusivamente não, mas muito com foco em você, porque a gente veio da escola pública, a gente sabe o caminho das pedras, a gente quer te passar o caminho das pedras, você não precisa trilhar todo o caminho que a gente trilhou, porque a gente está aqui para te estender a mão e te mostrar o atalho, né? O atalho significa que vai ser mais fácil, talvez, depende do que você conseguir tirar daqui, mas a gente vai te mostrar um caminho que eu acredito que ninguém tem te mostrado até agora, que é o chegar em grandes empresas, que é o abrir o seu próprio negócio, mas independente do caminho, que você tem inteligência emocional para isso e que você ganhe um salário digno para isso, assim como a gente ganhou lá atrás, quando a gente começou a nosso mundo corporativo, nosso mundo de trabalho. É isso aí. A gente, tal qual o Rubem Alves, a gente ensina que dá sim para construir uma carreira, para chegar mais longe, sem tanto sofrimento, sem tanta penitência. Segue a gente, tem vários links por aqui. E a gente tenta trazer um pouco dos nossos aprendizados aí de 25 anos de carreira somados, para que você sofra um pouco menos no trabalho. Exato. Mostre para os seus amigos, para os seus professores, para os seus pais, para quem vocês quiserem, para quem vocês acharem que deve. Que inteligência emocional é isso, né? A gente fala do mercado de trabalho, mas peraí, né? É para a vida. Então, para quem você achar que deve, mostra lá. E tamo junto, até o próximo. Até a próxima!